Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bom, se você não me conhece, meu nome é Nicole Aquinocabo. Eu tenho um canal no YouTube que eu falo de vários assuntos. Tenho 23 anos, moro atualmente no Brasil, mas eu tenho uma longa história. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre essa história, aconselho que você acompanhe o meu canal, confira lá tudo, tá? Eu recebi esse convite maravilhoso para fazer esse vídeo, falar sobre coisas que vão incentivar, informar empreendedores conscientes. Então, tô muito feliz de fazer parte disso e espero que as minhas palavras tenham um impacto positivo em quem tá assistindo. Eu tô aqui para falar um pouquinho sobre saúde, bem-estar, consciência e tudo que engloba esse assunto, tudo que engloba a parte positiva, a parte de querer ter um impacto positivo na vida das pessoas, na questão de você querer ser melhor para você e para os outros, sempre aprender e sempre evoluir em todos os aspectos, físico, emocional, espiritual. Tem muita coisa ao nosso alcance, muita informação, muita coisa que é importante a gente ir atrás para evoluir, para melhorar sempre. E isso faz parte também de entender um pouquinho do nosso papel aqui no mundo, aqui na sociedade que a gente vive e fazer o melhor uso dos recursos que a gente tem para ter um impacto positivo sempre. Primeiro ponto importante que eu queria falar aqui é uma coisa que parece óbvia, mas se a gente pensar direitinho, quase ninguém faz. Sobre se conhecer. Você conhecer quem você é, você conhecer o que te faz feliz, os sonhos que você tem, independente do emprego que você está no momento, qual seria o emprego que você realmente sonharia em ter, a carreira que você queria ter na sua vida, que lugar que você queria morar, que estilo de vida que você queria ter agora, enfim. É importante que você tenha a capacidade de tentar. Um exercício muito interessante é você não pensar na realidade que você tem e criar a sua própria. Coloca lá num caderno, anota o que você gostaria, né? A vida ideal, o que te faria 100% feliz, tudo que você sonha, independente do que é possível ou não no momento, do que você acredita que vai acontecer ou não. Então, isso é muito interessante para você se conhecer de verdade e você entender quais são as suas vontades e os seus sonhos genuínos, independente dos fatores externos que influenciam isso. Por que eu digo isso? Porque quando você se conhece física, emocionalmente, espiritualmente, você começa a direcionar todos os seus planos e a sua vida para aquele sentido. E aí você vai ser muito mais feliz. De uns tempos pra cá eu comecei a fazer isso, não faz tanto tempo assim. Queria ter tido essa consciência um pouco mais cedo, mas acredito que uns 2 anos atrás eu comecei a perceber de uma forma mais intensa essas características, para entender o meu corpo, a parte física, da minha saúde, quando eu tô me sentindo bem, quando eu não tô, o porquê que eu não tô me sentindo bem, a causa de todas as dores, sintomas e tudo que vem. Muita coisa que a gente sente fisicamente é por conta emocional e a gente não tem nem a capacidade de perceber. Muitas características também do nosso emocional não permitem que a gente viva uma vida tranquila, uma vida leve, aproveitando de verdade cada momento. Muita gente tá tão ansioso com o dia a dia que não consegue, tá esperando sempre a parte boa chegar, tá esperando a promoção no emprego, tá esperando aquela viagem, tá esperando o dia que vai se mudar, tá esperando o dia que vai comprar um carro para ser feliz. E essa ansiedade que a gente vive hoje em dia, de sempre estar esperando coisas acontecerem para aí sim a gente se sentir feliz, isso é um grande erro, porque a gente nunca tá feliz. Quando a gente conquista uma coisa, vai ter outra pra gente colocar como alvo lá e esperar para ser feliz naquele dia. Então, uma dica muito importante é sempre você tentar viver o momento, sabe? Você se conhecer os seus sonhos, valorizar o momento que tá acontecendo naquele momento. Se não é algo extraordinário, porque a gente tá sempre em busca de momentos extraordinários, né? Mas felicidade não é só isso. Felicidade são pequenas coisas também, né? Então, se a gente aprender a viver os pequenos momentos que não são extraordinários, mas são agradáveis, tem como ser aproveitados, tem como ser vividos levemente, a gente vai ser muito mais feliz. Isso é um fato muito interessante, porque a gente percebe que não precisamos mais de grandes coisas para sentir aquela euforia, né? Passa a ser um bem-estar constante, então isso é muito importante. E quando eu falo sobre também espiritual, independente da crença que você tem, independente se você tem ou não uma crença, se você acredita apenas no universo, na ciência, ou se você acredita no seu Deus, ou se você tem uma religião que não é tão comum aqui no Brasil, ou também cristianismo, né, uma religião muito comum no Brasil, independente da crença que você tem, é muito importante que, ao invés de ouvir de pessoas apenas aquilo que está sendo falado, ouvir histórias contadas, ouvir pessoas com frases decoradas, isso
independente de qualquer religião, tá? Ou até doutrina. Então, independente do que as pessoas estão te falando e você só abaixando a cabeça e aceitando e levando aquilo como verdade e repetindo, que você busque por si só, você busque sozinho a informação, o estudo, da onde veio, por que veio, sempre se pergunte por quê, sempre se pergunte se você acredita naquilo. É muito importante, independente do que você acredita, que você questione e veja se dentro de você, independente do que todo mundo em volta acha, se você acredita que aquilo faz sentido pra você e vai ser positivo pra você seguir em frente. Então, não tô aqui pra julgar nada, pra questionar nada, mas isso é muito interessante porque daí, a partir daí, você é muito mais beneficiado com a sua parte espiritual. Tudo que você aprende, tudo que você lê, tudo que você entende por si só, a opinião que você cria baseada naquilo é muito mais forte. E aí você não vai mais sentir a necessidade de ficar convencendo ninguém daquilo, ou você não vai sentir a necessidade de ter pessoas te falando o que você tem que acreditar. Então, a espiritualidade fica leve, faz muito mais sentido quando é você que entendeu, quando é você que sentiu que aquilo é verdadeiro pra você e que aquilo vai ser bom pra você continuar. E associado a tudo isso, eu até deixei por último porque eu acredito que é a parte que é mais fácil a gente ter acesso à informação pra evoluir nesse quesito. O que eu quero falar? Saúde. A saúde que vem dos alimentos que a gente come, a saúde que vem do ambiente que a gente tá, do impacto que a gente tem nesse ambiente, porque a gente é assim, a gente vai lá, a gente nasce, os nossos pais nos falam coisas que os pais deles falaram e assim por diante, que foi vindo de geração em geração. E uma coisa que é muito importante é que hábitos que a gente tem, isso varia muito de cultura, é muito claro ver isso, mas hábitos que a gente tem hoje em dia são hábitos aprendidos, muitas vezes por repetição e por exemplo. Esses hábitos que a gente aprende inconscientemente desde criança são os que ficam mais fortes na gente. E muitas vezes eles definem o que a gente é hoje. O perigo disso é que são hábitos adquiridos sem a gente pensar. São hábitos adquiridos sem a gente questionar aquela verdade. Porque ela já é absoluta na nossa cabeça. Ela já veio inconscientemente desde que a gente nasceu e por gerações e gerações em diante, né? Gerações e gerações pra trás. Então, o perigo disso é que eu tô falando mais especificamente sobre alimentação, saúde, tudo mais nesse momento, tá? Então, o perigo disso é que, se a gente olhar as taxas de como anda a saúde mundial no momento, isso varia de alguns países, de países para países, dependendo de como é a cultura de alimentos naquele país, mas em geral a gente está numa era em que a gente não tem mais saúde e qualidade de vida, uma era na qual câncer é comum, na qual ataque cardíaco é comum, pressão alta é comum, diabetes é comum, colesterol alto é comum, obesidade é comum. Não vou entrar no mérito de falar sobre obesidade no sentido estético, tá? Eu tô falando sobre questão de saúde mesmo. Tudo isso, quando a gente escuta, é ok, a gente já não tá assim, a gente já não questiona tanto, porque tem sido uma realidade que a gente vê muito. A gente precisa se perguntar o porquê que isso tá acontecendo. A informação tá aí. Existem documentários, palestras, vídeos no YouTube. A informação existe. Existem artigos, existem reportagens, existem milhões de fontes pra gente entender tudo isso. Mas a gente não quer entender. Porque não precisa. Se a gente aprendeu desde o início que a gente tem que comer daquela forma, não tem por que a gente aprender. Por que eu fiz toda essa introdução pra chegar no assunto? Porque é um assunto muito delicado, tá? Eu não me declaro nem vegetariana nem vegana hoje em dia. É até por isso que eu tô falando desse jeito nesse vídeo, porque eu tô entendendo o meu corpo, entendendo o que eu preciso, entendendo o que eu quero, porque o querer também é importante. Não é quando uma coisa se torna uma obrigação e a gente ignora o que a gente quer, a gente sofre muito e aí não faz muito sentido fazer, independente do que seja. Então, eu enrolei um pouco pra chegar nesse assunto porque eu acho muito delicado e eu quero que você que tá aí preste muita atenção no que eu vou falar, tá? A gente aprendeu desde criança que a gente tem que tomar leite, porque leite vai ser bom pros ossos, porque criança tem que tomar leite e até mesmo adultos tomam leite, né? E aí tá, tem a parte da amamentação, que a nossa mãe dá leite pra gente. E aí tudo bem, a gente cresce e o leite, ele é viciante. Todos os derivados de leite são viciantes, porque
tem que ser viciante. Porque quando você é bebê, você tem que querer sempre mais pra você crescer e ficar forte, claro, né? E o leite dos outros animais também tem esses componentes viciantes, né? E aí, se você vai tomar um leite de vaca, por exemplo, ele tem aquela química viciante em mais quantidade, porque é pra tornar um bebezinho, um bezerrinho pequenininho num animal de 1 tonelada. Então, esse componente vai ser viciante pra você também se você tomar. Além de ser algo que foi ensinado pra gente, que a gente tem que consumir, também é algo gostoso. É algo viciante pra gente, tá? Mas o que acontece é que, por mais que seja gostoso e viciante, não faz bem. Claro, muita gente confronta essa ideia, muita gente confronta essa afirmação. Não é uma teoria, não é uma afirmação baseada em fatos aleatórios, tá? São estudos feitos e é uma constatação, tá? Que o leite de vaca não faz bem pro ser humano, e sim é um veneno que o nosso corpo luta todo dia, todas as vezes que a gente consome algum derivado, para tentar digerir, porque a gente não tem nem as enzimas necessárias na vida adulta, enzimas suficientes para digerir o leite de vaca. Não é à toa que nós somos a única espécie animal que consome leite na vida adulta, né? Continua consumindo leite na vida adulta, e principalmente leite de outro animal, um leite que é produzido com todos os nutrientes e enzimas necessários para alimentar um outro animal. Não é algo feito pra gente, tá? Então, isso é muito importante a gente entender. Não tô falando pra você parar de tomar leite hoje, tá? Eu consumo derivados de leite e não tô falando pra você parar. Tô falando pra você ir atrás da informação, entender da onde vem, entender o impacto que vai ter no seu corpo, entender o que isso pode causar no futuro e, a partir daí, tomar uma decisão, né? Isso que é importante, quando a gente toma uma decisão consciente. E tem muita gente que fala que tá, não, mas Nicole, eu tenho que tomar leite, porque senão meus ossos vão ficar fracos, porque precisa de cálcio para os meus ossos, e o cálcio tá no leite. Bom, de acordo com vários estudos realizados por universidades lá fora, o leite, na verdade, ele tira o cálcio dos seus ossos. Vou explicar. Como que acontece? Existe sim cálcio no leite, mas não significa que o tipo de cálcio, que aquele cálcio presente no leite, é um cálcio que a gente vai digerir e que a gente vai levar diretamente para os nossos ossos e eles vão ficar fortes. Não, na verdade, também pela quantidade de antibióticos, a quantidade de hormônios, a quantidade de bactérias que vêm presentes no leite, ele acaba tirando o cálcio dos nossos ossos. E também os países que mais consomem leite, isso é um estudo feito, tá? Os países que mais consomem leite são os países com a maior taxa de osteoporose no mundo. Tô dando um exemplo do leite porque é um exemplo mais tranquilo da gente falar aqui, e são verdades absolutas, sim. Esse é um ótimo exemplo da gente perceber, caramba, olha essa informação que ela tá falando, vou lá atrás. Aí você pode ver documentário, você pode ver vídeo no YouTube, você pode ler artigos, ler livros, e você vai falar, não é que é verdade? Por mais que tenham médicos que falem o contrário, são médicos que são formados com os mesmos estudos e pensamentos de pessoas que levaram a gente a acreditar no que a gente acredita hoje. Então, esses novos estudos que vêm surgindo, essa pesquisa alternativa que vem surgindo, sem contar com o que a indústria quer que a gente acredite, isso sim é muito importante para você ter uma opinião formada sobre o assunto. Vai atrás, você pesquisa por si só, entende o que acontece, entende como o seu corpo reage, como é difícil pra gente, o nosso corpo luta pra digerir esse tipo de coisa. Então entende como que isso acontece e entende se é isso que você quer colocar no seu corpo. Poderia falar aqui sobre fritura, né, óleos em geral. Poderia falar aqui sobre carnes em geral, que tem uma grande quantidade de colesterol, tem proteína, mas a proteína é muito mais do que a gente precisa. Existem milhares de vegetais com índice de proteína suficiente pra gente, tá? A gente não precisa da proteína animal para sobreviver. Então, acabei me alongando um pouco na questão da alimentação, mas é uma questão muito importante, é uma questão que é importante que a gente vá atrás. Então, tudo que a gente vai consumir, vão existir, né, várias opiniões diferentes, várias opiniões baseadas em fatos que não são reais, mas é importante que toda decisão que a gente tome relacionado ao nosso corpo, relacionado à nossa parte física, repito, física, emocional e espiritual, que essas decisões e esse conhecimento, as informações, sejam decididos com base no que a gente mesmo
procurou, no que a gente mesmo aprendeu, no que a gente mesmo foi atrás. A partir daí, tudo que acontece, tudo que vem como consequência do que a gente faz no nosso corpo é culpa toda nossa, tá? É responsabilidade toda nossa e não uma falta de informação. Então, muita coisa poderia ser resolvida, muitas mazelas que a gente sofre por aí poderiam ser resolvidas apenas com informação, tá? Isso é muito importante. O que me levou a começar a questionar várias coisas, começar a pensar em tudo isso, pesquisar tudo isso, foi o fato de eu ser genuinamente fascinada pelo bem. Então, desde nova, na verdade, eu sempre fui atrás de algumas informações que geralmente o pessoal não estava muito preocupado. E aí, com o passar do tempo, comecei a me preocupar com essas coisas e ir atrás e colocar em prática muitas delas. Quando isso acontece, a gente começa a viver, parece que dentro de uma bolha, assim, e que o mundo todo não tá entendendo o que você tá pensando, não tá entendendo o porquê que você faz aquilo. Você também já não tem muita energia para debater aquele assunto, porque você sabe que todo conhecimento, todo o bem que você está fazendo para você mesmo, tudo aquilo que você mudou, que não é fácil mudar, tudo aquilo que você está vivendo de diferente, que está sendo positivo para você, é um hábito muito difícil da gente adquirir. E exige esforço, exige curiosidade, exige exaustão na busca, na pesquisa e no estudo de cada assunto. Nunca vai ser suficiente. A gente nunca... tem muita informação, a gente nunca vai conseguir aprender tudo isso. Mas essa busca, ainda mais por ser incessante, ela é algo que desmotiva muita gente. Então, muita gente prefere a comodidade de manter a vida como ela tá, manter os hábitos como eles estão, porque cansa mudar, né? Mudar é um inconveniente, na verdade, na nossa rotina, né? No que a gente tá acostumado. É muito mais confortável continuar a vida daquele jeito e ver no que dá. O maior problema de quem abre a mente para coisas novas, para não ter preconceitos, para enxergar as coisas que estão acontecendo sem preconceito, para entender o impacto que a gente tem no meio ambiente, nos animais, na nossa própria população, porque o que a gente faz tem um impacto direto no ar que a gente respira, na água que a gente bebe, na comida que a gente come e no ambiente que a gente vive. A gente tem esse impacto e a gente não tá ligando para ele. Então, quando você busca informação e começa a perceber que impacto é esse, você começa a se tornar muito diferente de todo mundo. Isso incomoda algumas pessoas, isso fascina outras, mas na verdade você não tem que se preocupar com o que os outros estão pensando, e sim com o que você tá fazendo, tá? Eu sempre fui esse tipo de pessoa que pensa numa verdade maior, que pensa numa ideia maior e um propósito maior do porquê a gente tá aqui, que pensa que esse tempo que a gente tem, por mais que pareça longo, não é? E que nesses poucos anos que a gente passa pela Terra, que é um lugar fascinante, né, com coisas extraordinárias e coisas terríveis, a Terra é um lugar que a gente tem o privilégio de viver. E infelizmente, em alguns casos, tem muito sofrimento em algumas partes dela, mas eu sempre pensei que a gente tem que estar aqui por um motivo, sabe? Que se tudo isso está na nossa mão, que se essa vida que a gente está vivendo, né, esse período, esses anos que a gente está vivendo é um só, depois podem vir outras vidas, né? Mas se esse período que a gente está vivendo é um só, a gente não deve passar por ele com tédio. A gente não deve passar por ele com comodidade. A gente não deve passar por ele sendo o que foi dito para ser, seguindo o que os outros dizem que é verdade. Então, sempre acreditei muito nisso, nem sei muito porquê, né? Deve ter a ver com o signo. Dizem que a aquariana é meio assim. Mas por conta disso, me surgiram essas questões e eu fico muito feliz em poder compartilhar isso. Eu compartilho no meu canal e surgiu essa oportunidade maravilhosa de compartilhar aqui. Então eu quero que você pense, que você pare, coloque um pouquinho as suas ideias no lugar, coloque um pouquinho o que você é, a sua essência ali na mesa, com coragem de olhar para ela, com coragem de se conhecer e coragem de buscar essas informações, coragem de conhecer esses assuntos, de ir a fundo e ver o que você pode aproveitar disso, porque a gente não tá aqui por acaso. Cada um, por mais que você não acredite, por mais que existam várias crenças nesse sentido, cada um tem a sua vida para viver e a forma com que ela vai se desenrolar, a forma como vai ser o seu futuro, as suas decisões, as suas ideias, o que você passa para as pessoas e o que você sonha vai determinar como ela vai ser. Até mesmo na dificuldade, a forma com que você encara aquilo vai determinar se você vai ser feliz ou não. Por mais que as adversidades do mundo digam que aquele momento
é pra você sofrer, o sofrimento acaba sendo uma escolha, e quanto mais cedo a gente se treina pra entender isso, quanto mais cedo a gente se conhece o espiritual pra entender por que aquilo aconteceu, conhece o alimento que a gente come pra entender por que talvez uma doença se desenvolveu, conhece o nosso emocional pra saber por que você tá encarando de uma forma tão difícil aquela situação. Tudo isso, tudo que acontece, a forma com que você encara cada situação da sua vida pode ser diferente de acordo com o tanto de informação que você tem, com o seu aprendizado e com o quanto você amadurece e evolui com tudo isso, tá? O mundo, ele pode ser maravilhoso. Tem muita guerra, tem coisas que a gente não é capaz de compreender, tem fome, tem violência, tem muita coisa ruim também. Mas isso é porque cada vez menos as pessoas estão preocupadas com isso tudo que eu tô falando, estão preocupadas com buscar o bem e se conhecer e tudo, absolutamente tudo, que não tá sobrando espaço. Não tá sobrando espaço para tudo de maravilhoso que a gente pode alcançar. Porque a gente tem uma força incrível, a gente tem um potencial extraordinário e em grupo, quando a gente se une, quando a gente busca, quando a gente é independente, não aceita alienação, não aceita o que é dito, verdades formadas ou falsas verdades formadas. E quando a gente se recusa a viver dessa forma, a gente tem muito poder. Quanto mais gente compartilha esse tipo de ideia, quanto mais gente se une em relação a isso, todo esse mal que a gente está vendo, toda essa dificuldade que o nosso povo, principalmente aqui, vive, tudo isso a gente vai tendo mais controle, a gente vai tendo mais capacidade de ajudar, mais solidariedade, mais empatia. E quem sabe a gente consegue fazer um mundo melhor assim, né? Agora, vem uma parte que pode ser um pouco difícil, tá? Quando a gente começa a ter muita consciência sobre tudo isso que eu falei, quando a gente começa a entender como as coisas acontecem, quando a gente abre o coração pro bem, assim, é muito mais difícil olhar o mal acontecer. Olhar a violência, olhar a guerra, olhar a injustiça, olhar maus tratos a pessoas, animais e qualquer coisa que seja, olhar grosseria, falta de educação, isso machuca. Isso começa a machucar muito, parece que a gente fica mais sensível a isso. E também, quando a gente começa a ver essas verdades sobre alimentação também, o que tá por trás disso, coisas que a gente contribui sem querer ver, coisas que a gente indiretamente permite que alguém faça, mas com as nossas mãos a gente não faria. Quando a gente entende tudo isso, por mais que não mude tanto os nossos hábitos, mas a consciência disso, ela pode ser um pouco sofrida. Dá um certo desânimo, uma certa descrença, uma certa tristeza em relação a isso. Porque quanto mais amplo o nosso conhecimento, quanto mais a gente percebe o ambiente, percebe a energia das pessoas, percebe a maldade que tá ali, quanto mais a gente percebe essas coisas, mais aquilo afeta, mais aquilo magoa, sabe? A gente se magoa com o mal a partir daí. E é aí que tem que estar a sua força, é aí que você tem que se fortalecer, é aí que você tem que criar um escudo e não permitir que o que existe de mal impeça o que você está fazendo de bem pra você e pros outros, tá? É aí que é muito importante. Começa a ser muito fácil desistir. Muito fácil parar de ir atrás, começar a ignorar de novo, começar a seguir todo mundo de novo e ficar naquela bola de neve. Um outro conselho que eu queria deixar aqui pra vocês é força, sabe? Não desistir do seu propósito. Não desistir porque vão ter momentos difíceis, vão ter momentos de fraqueza, vão ter momentos que você não vai entender muita coisa, vão ter momentos que você vai ver que tem muita coisa pra entender, que você não tem anos de vida suficiente pra entender tudo. Mas isso é normal e isso é importante, isso é precioso. São fases e momentos preciosos que a gente passa, sabe? Tem recaídas, depois a gente volta com mais energia. Tem vários momentos. O importante é a gente não desistir e sempre passar a ideia adiante, sempre passar a informação e despertar a vontade nas pessoas de ir atrás daquilo também. Jamais à força, jamais impondo nada, jamais dizendo às pessoas o que elas têm que fazer, jamais mandando, jamais com grosseria. Nada que é feito com grosseria vai ter um bom impacto em alguém. Por mais que a informação seja genuína, por mais que a informação seja do bem, seja importante, se for à força não vai ter efeito nenhum, o efeito vai ser o contrário, tá? Então sempre que você quiser
disseminar uma ideia legal, uma ideia que te fez bem, uma mudança que você fez, que não foi fácil, mas que te fez bem, tenta entender que a pessoa não tem ideia do que você tá falando, provavelmente. Tenta entender que ela não tem a informação que você tem, não leu o que você leu, não assistiu o que você assistiu. Tenta entender que é uma pessoa que não sabe do que você está falando e não sabe da importância daquilo ainda. Então, sempre que você for passar uma informação assim, passa com delicadeza, não fala tudo de uma vez, sabe? Entenda o momento que a pessoa tá vivendo, se é o momento certo pra tudo aquilo ou não. Perceba no seu dia a dia lacunas, espaços que cabe, espaços que você consegue plantar a sua sementinha do bem, sem esperar nada em troca, sem ficar aguardando a mudança da pessoa, sem fazer pressão, sem nada. Tudo que é bom tem que ir naturalmente, sabe? Tudo que é pro bem, tudo que é bom tem que ser leve. Tem que ser uma coisa que te abraça, não uma coisa que te aperta, não uma coisa que te afasta, sabe? Queria deixar essa mensagem pra vocês, espero que tenha sido útil. Tudo isso que eu falei foi com o coração aberto, foi com muita vontade de fazer as pessoas evoluírem, fazer as pessoas começar a ver o mundo de outra forma, começar a cuidar do que tem, sabe? Valorizar o que você tem, parar de pensar tanto em coisas caras e em quantidade e valorizar as pequenas coisas, valorizar a natureza, valorizar o sol, valorizar o ar que você está respirando, o momento com a sua família, aquele almoço de domingo, valorizar as pequenas coisas, sabe? Pequenas conquistas. Então, se a gente não valoriza tudo isso, a gente passa pela vida e nem vê. Daqui a pouco a gente pisca, tá lá no finalzinho da nossa vida, cheio de arrependimento, cheio de dúvida, sem entender muita coisa. E aí pode ser que seja um pouquinho tarde para começar tudo isso. Se você começa agora, se você começa, independente da idade que você tem, independente do país que você mora, enfim, da sua realidade agora, se você começa essas pequenas mudanças que dá para ser feita em qualquer situação, em qualquer lugar e realidade que você viva, se você percebe isso agora, olha o tempão que a gente tem para mudar. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar por hoje. Queria muito agradecer esse convite da CONAECO, que é o Congresso Nacional de Empreendedorismo Consciente. Então, isso é uma ideia muito legal, não só para incentivar pessoas com novas ideias, com novos sonhos, com novos projetos para colocar em prática, seja na internet, independente da plataforma que você use, do meio que você utiliza para empreender, para você crescer, realizar os seus sonhos e ter um impacto positivo ao mesmo tempo no meio ambiente, no lugar que você vive, na sua cidade, na vida das pessoas. Então, essa é uma ideia incrível, que eu tô muito feliz de fazer parte. Espero ter conseguido passar a minha mensagem, te incentivar, independente do projeto que você tenha. Muito obrigada por você ter tido paciência de assistir. Você pode me encontrar nas redes sociais, como YouTube, Instagram. Então, o meu canal chama Nicole Aquinocabo, meu nome. O meu Instagram é @niaquinocabo. Então, me procura lá se você quiser conhecer um pouquinho mais do que eu faço. Vai ser um prazer te conhecer e fazer parte do seu dia a dia. Então, um grande beijo, tenha um ótimo dia e tchau!